E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Parabólica, nesse nosso modelo de construção de mapas mentais. Hoje a gente vai falar sobre o declínio do mundo grego. Na última aula a gente falou sobre as guerras que levaram, que começaram, né, o declínio do mundo grego. Na outra aula a gente falou sobre Esparta, Atenas, foi uma aula muito legal. Hoje a gente fala sobre realmente esse declínio, porque é o dia de período helenístico, um negócio que é bem cobrado, inclusive, tanto na história quanto na filosofia. Hoje a gente vai falar da história, mas um dia a gente vai ter aula de filosofia nesses moldes, e é isso. Lembrando que a gente faz aqui uma construção de mapas mentais, eu já construí um modelo para vocês, eu deixo aqui disponível na descrição ou no primeiro comentário fixado, é só você baixar o PDF, que você pode copiar o nosso ou você pode tirar a ideia para fazer o seu, que é importante. Então a gente tem modelos de tudo aqui. Tem aula com mais textos, tem aula com esse modelo de mapas, tem o nosso podcast, né, o Parabólica Podcast, tem muito conteúdo de história, filosofia, sociologia, geografia e história da arte, é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Bora lá então começar. Não deixa de dar aquela curtida, porque ajuda demais o canal a crescer. A gente está aqui, estou gravando, né? Mês de janeiro, geralmente janeiro é um mês que o YouTube não dá muita bola para a gente, não. Se você estiver vendo em janeiro, principalmente, deixa um comentário aqui, uma mensagem de carinho, uma crítica construtiva, porque isso ajuda demais no engajamento, tá bom? Então vamos lá, eu estou tomando café, ó. Vamos começar já vou abrir aqui a tela para vocês, tá bom? E é isso, nós temos aqui então o conceito de período helenístico. Estamos falando de Grécia Antiga. O período helenístico, em tese, a gente vai entender o conceito, é um período que vai de 336 a.C. a 146 a.C. Vamos só lembrar como que iniciou o período helenístico. Após as guerras gregas, as guerras das cidades gregas contra o Império Persa, né, o Império de Arquimênia, que as chamadas de guerras médicas, os gregos montaram lá as suas ligas, né? A Liga de Delos, encabeçada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, encabeçada por Esparta. Entraram em conflito. Você teve uma segunda guerra aí agora entre as ligas gregas, chamada de Guerra do Peloponeso. E com essa Guerra do Peloponeso, o que a gente vai ter que é importante? Esparta vence a Liga do Peloponeso, derrota a Liga de Delos, e com isso, mesmo com a vitória de Esparta, o mundo grego se viu muito desgastado, porque você teve processos de guerras atrás de guerras nesse período clássico. Foi um momento ideal para um novo conflito, só que agora pega os gregos bem enfraquecidos, que é quando o Império Macedônico, daqui a pouco a gente mostra o mapa, que estava lá em cima do mundo grego, mas que tinham muita, como é que eu posso dizer? Eles tinham muito do mundo grego, né, do mundo heleno, né, que eles não chamavam de gregos e sim de helenos, porque eles diziam que descendiam do herói heleno. Eles tinham muita admiração por esse mundo heleno, por esse mundo grego. Então, através do imperador Filipe II e depois por Alexandre, né? Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, eles se aproveitam desse desgaste do mundo grego e descem dominando o Império Macedônico, que também diziam que eram descendentes dos helenos, né? Eles descem dominando todo o mundo grego. Então tá escrito aqui para vocês, ó, é um período de dominação do Império Macedônio no território grego. Se iniciou com a conquista de Filipe II na Batalha de Queroneia, seguido por seu filho Alexandre o Grande. E posteriormente, depois da morte de Alexandre o Grande, alguns generais, a gente vai passar por isso aqui também, macedônicos, continuaram esse modelo de período helenístico. Isso representa, atenção, a perda. Eu não quero que vocês esqueçam isso. Esse é o ponto mais importante aqui. A perda da autonomia das polis gregas. Vocês lembram que as cidades gregas tinham autonomia? Cada uma era uma cidade-estado. Então tinha o seu próprio governo. Os maiores exemplos são Esparta com sua diarquia e Atenas com sua democracia. Acabou. Perdem a autonomia. Então é por isso também que nesse momento, quando a gente fala em filosofia, essa não é uma aula de filosofia, mas tem aula de filosofia helenística, de todas as escolas helenísticas aqui,
Não se discute mais política como se discutia em Platão, no período clássico, com Aristóteles, com Sócrates. Aristóteles tem uma obra chamada Política. E Aristóteles, inclusive, era macedônico, para quem não sabe, foi professor, mentor de Alexandre quando Alexandre era jovem. Platão tem uma obra chamada República, que ele fala do que ele acha que deve ser um modelo ideal de cidade. Mas isso acabou, porque agora há um domínio do império. E com esse domínio do império, para que ter discussão sobre política, sendo que agora é tudo dominado? Não há um modelo ideal, o modelo é o que está ali. Então eles começam, na filosofia, eles discutem mais uma questão íntima, é uma questão pessoal. Como se buscar a própria felicidade? É uma coisa que, inclusive, Aristóteles já falava também. Tá bom? Deixa eu tomar café aqui. Então, pronto. Então, isso aqui a gente já está ligado. Vamos para o conceito do porquê chamar de helenismo. Por que a gente chama de helenismo e não heleno? Porque os gregos eram os helenos. Olha lá. O helenismo se baseia no ideal de Alexandre. Ele era um admirador da cultura helena, admirador da cultura grega, em difundir a cultura grega em seus domínios. Há um processo de difusão, ele começa a espalhar essa cultura que ele tanto admirava para os domínios do Império Macedônico. Certo? A gente já vai falar de Alexandre o Grande, deixa eu só voltar aqui, vamos só falar isso aqui rapidinho. Quando você fala em heleno, você está falando do mundo grego. Quando você fala em helenístico, você está falando algo que é a cópia, ou o parecido. Então Alexandre o Grande pega aquela cultura que ele está dominando, que ele se sente pertencente, que ele admira e passa a expandir. É por isso que quando a gente fala, por exemplo, no Egito, a gente daqui a pouco vai falar lá de Alexandria, a cidade de Alexandria no Egito parece mais uma cidade grega do que uma cidade egípcia, porque ela é helenística, compreenderam? Mas vamos falar aqui do Alexandre o Grande também para a gente entender. Ele governou de 336 a.C. até 326 a.C., foram 10 anos, mas foi um período de grande florescer da cultura helenística, né? Ele faleceu só aos 33 anos, muito jovem, né? Mas ele já tinha conquistado parte da Europa, África e Ásia. O Império Macedônico era muito forte. Ele chega a dominar o Império da Arquimênia, Pérsia, Mesopotâmia. A forma de dominação que ele tem era algo muito importante. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar de como que era essa forma de dominação. As conquistas de Alexandre o Grande durante o período que ele viveu. Vamos só pontuar aqui, eu gostaria, tá, de pontuar aqui para vocês. Aqui, ó, deixa eu só achar. Aqui está o mundo grego. O mundo grego é esse pedacinho aqui, ó. Vou até marcar aqui para vocês. Isso aqui que é o mundo grego, gente. Olha só o que o Alexandre o Grande fez. Olha essa expansão. O Império Macedônico vem de cima para baixo. Ele está aqui mais ou menos nessa região. Ele começou a dominar a Grécia, depois expandiu. Então é um império. Então as cidades-estados não têm mais autonomia. Após a morte do Alexandre o Grande, a gente tem um período chamado de Diádocos. O que é esse período de Diádocos? É continuidade do período helenístico após a morte de Alexandre da Macedônia. Então olha só. Após a morte, ocorreram conflitos entre os generais, porque o Alexandre o Grande, ele não deixou por escrito quem seria o grande herdeiro do Império Macedônico. Então você tinha generais fiéis a ele, que inclusive o homenageavam, gostavam do Alexandre, que queriam dar continuidade, mas que entraram em conflitos por conta de territórios, tá bom? Então aconteceram guerras entre esses generais helenísticos, tá bom? Que são sucessores dos imperadores, e resultou na divisão do império em satáprias, que são as províncias. São as províncias. Então aqui a gente tem, se antes era uma questão homogênea, agora virou heterogênea. Continua sendo o helenismo, tem uma sirene tocando ali, né? Continua sendo helenismo, porém com satáprias, as províncias sendo dominadas por cada general, tá bom? Tá. E aí?
que mais que a gente pode falar? Vamos falar de cultura e política do helenismo. Essa expansão da cultura helena, dessa cultura helenística, gerou coisas extremamente importantes, porque a filosofia se aflorou, mesmo que seja uma filosofia que não discuta política. Então, as escolas helenísticas são aquelas que vão buscar um prazer pessoal, uma felicidade pessoal. Então, a gente tem o cinismo, a gente tem além do cinismo, a gente tem o cinismo. Não, mas a gente tem várias outras correntes, o pirronismo, que vem de outras correntes também. Nós temos o ceticismo, né? Agora que eu vou lembrando, né? Que vão buscar a eudaimonia, a ausência de inquietude, né? Uma vida mais focada. Nós temos várias correntes filosóficas, tem vídeo aqui no canal, é que agora eu já não consigo ficar lembrando que eu estou focado mais na história, né? Mas são correntes que buscam uma felicidade individual. Então a filosofia começa a crescer, mas os estudos sobre as coisas também crescem. O estudo sobre a Terra, então começa a ter vários manuscritos, então começa a ter muita obra falando, buscando uma ciência para tentar entender o planeta, tentar entender o nosso mundo. E aí você tem a criação, como eu falei para vocês, de Alexandria, por Alexandre o Grande. E Alexandria não é uma cidade que está localizada onde eram as cidades-estados gregas. Ela está localizada no Egito, às margens, logicamente, do mar Mediterrâneo. E aí você tem a construção do farol de Alexandria para guiar as embarcações do próprio império que passavam por ali, as relações, as redes comerciais. E você tem também, vocês sabem, a famosa, que foi destruída, logicamente, que a gente sabe disso também, da famosa Biblioteca de Alexandria, que continha exemplares extremamente importantes do mundo clássico, do mundo antigo, que foram preservados até então e depois se perderam. Algumas coisas, sim, dizem que conseguiram salvar, mas outras se perderam da famosa Biblioteca de Alexandria. A cultura grega foi se expandindo, eu quero que vocês entendam isso. E aí, no conceito político, como que Alexandre e os generais depois conseguiram ter essa força? Foi através de negociações. As regiões que eram dominadas, com o aprendizado total que o mundo grego teve de guerras, eles eram um império forte militarmente. Aquelas províncias que eram dominadas, as satáprias, que não aceitassem a dominação do Império Macedônico, sofreriam com o uso da força das tropas macedônicas. Aquelas que aceitassem continuariam pagando seus tributos e eles permitiam com que você tivesse um grau de autonomia. Isso era uma forma que eles tinham, né? Vocês sabem disso, de manter um grau de autonomia, uma certa tolerância cultural e religiosa, mas colocando sempre a grega ali à disposição, a cultura helena, a cultura helenística à disposição. Essa era uma forma de dominação muito parecida com o que a gente tinha no Império de Arquimênia, no Império Persa, de aceitar, você que aceita a nossa dominação, a gente mantém um grau de autonomia da sua província, desde que você pague seus tributos. Mas a gente vai também construir, vai colocar a difusão aí da cultura helenística para vocês. E, por fim, o declínio do Império Macedônico se deu por conta de um outro grande império, que a gente vai ter aula aqui, que passou pela sua fase de formação, monarquia, república, com grande expansão, e depois o grande Império Romano. O Império Romano foi crescendo e foi chegando nas áreas, nas regiões macedônicas, inclusive no mundo grego, certo? Foi chegando no mundo grego, pegando muita influência, assim, do mundo grego, por isso que Roma tem influência do mundo grego. Não é só uma questão de influenciar e dominar, também há um processo de influência que se recebe, que a gente vai chamar isso de circularidade cultural, tá bom? Foram chegando, dominando, algumas províncias macedônicas foram se entregando através de negociações, foram se convertendo ao Império Romano muito mais forte, e outras foram sendo derrotadas em guerras, até Roma, durante o final da República e durante o Império, tivesse destruído tudo que fosse do Império Macedônico, mas mantendo inclusive as estruturas gregas. Algumas coisas foram destruídas em Alexandria,
mas mantendo parte dessas estruturas também, aprendendo também com a cultura helenística. Por isso que a gente fala muito também que Roma às vezes parece Grécia, porque há uma relação cultural entre elas, tá bom? Então vamos voltar aqui para nossa cena aqui de finalização. Eu espero que vocês tenham curtido. Essa é uma aula realmente mais curta, porque o período helenístico não é um período que a gente precisa estudar longo, né, longamente. Também é importante entender os conceitos, é o fim da autonomia das cidades-estados gregas, mas é isso. Nas próximas aulas a gente dá continuidade ao nosso trabalho, possivelmente a gente vai falar sobre Roma aqui nesses conceitos. Meu cachorro acabou de abrir a porta aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês e é de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fiquei cortado aqui, ó. Vou ter que ficar assim, ó. Amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!